Graça e paz a todos os filhos do Pai que estão com seus nomes no livro da vida desde antes a fundação do mundo, que confessaram Jesus Cristo como seu único Salvador de suas vidas e que está agora vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. Hoje eu quero falar o tema acerca da quarta dimensão bíblica. O que é que a palavra do Pai nos fala a respeito dessa quarta dimensão? Mas para que eu possa falar dessa quarta dimensão espiritual, bíblica, é necessário entender um pouco sobre dimensões terrenas para entendermos a dimensão espiritual. É bem verdade que há mais de 2000 anos, os gregos, com base nos sentidos, nos princípios da geometria de Euclides, o mais famoso matemático da antiguidade grego-romano, no seu conceito, a quarta dimensão é frequentemente descrita considerando-se as suas aplicações físicas e quânticas. Isto é, sabemos que em três dimensões temos aqui na Terra: dimensões e comprimentos, profundidade, largura, altura. As direções principais são três dimensões conhecidas na Terra e são chamadas de para cima, para baixo, altitude, norte e sul, latitude, leste-oeste, longitude. Ou seja, no mundo tridimensional, as pessoas podem olhar para todos os espaços como existindo em três planos. Todas as coisas podem ser movidas ao longo desses três eixos. Novamente repito, altitude, latitude, longitude e altitude. Ou seja, os movimentos é para cima, os movimentos para baixo, para a esquerda ou para a direita. Essas direções também são chamadas dominada mutuamente ortogonal. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não é capaz de entender outra dimensão além do que ela possa compreender, que é essa terceira dimensão. A quarta dimensão, segundo o estudo neurociências, a física, energias quânticas, se refere também ao espaço, além daquilo que nós não entendemos e não podemos compreender. Há muitos estudos acerca dessa compreensão, acerca dessa quarta dimensão. Muitos estudiosos, tanto rabinos como gregos, já comentavam acerca que as pessoas, quando morriam, iam para essa chamada quarta dimensão. Mas isso apenas é um comentário dos gregos, dos antigos rabinos e outros reinos, outros povos também estudiosos falavam acerca desse assunto, que as almas habitava em uma quarta dimensão. Bem, isso é teoria, isso é um pensamento dos sábios antigos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve dizendo, eu acho muito interessante que ele fala aqui, os homens dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Pai incorruptível em semelhança à imagem de homem incorruptível. Ou seja, é algo que somente no lado espiritual, podemos entender quais são essas dimensões espirituais, a quais não somente na velha aliança falava, como também no novo ficou muito explícito acerca dessa quarta dimensão, que é muito falada, que na verdade eu acredito que há mais dimensões espirituais, como terceiro céu, segundo céu, terceiro céu, sétimo céu, que podemos traduzir essa palavra céu como dimensões. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo ali em Romanos capítulo 1, do versículo 22 ao 23, diz assim: Todavia falamos sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo o conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e ouvidos não ouviram e nem subiu no coração do homem são as coisas que o Pai preparou para os que o amam. Ou seja, o homem não viu, o homem não ouviu, não consegue
entender essa dimensão espiritual aonde habita o próprio Pai, onde habita os próprios anjos, que são os malachins, que são chamados como mensageiros do Pai. Essa dimensão é totalmente espiritual. Eu vou continuar lendo aqui. Pois qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o próprio espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas do Pai, senão o espírito do Pai. Mas nós recebemos o espírito não do mundo, mas o espírito que provém do Pai, que podemos conhecer e nos dado gratuitamente. Ou seja, o Pai nos dá essa revelação espiritual acerca do que está além dos nossos olhos carnais, de nossa compreensão humana. Continuando. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humanas, mas com palavra que é dada pelo Espírito Santo, ensina, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, pois parece para eles loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual se discerne bem a tudo, e ninguém é desconhecido. Pois quem conhece a mente de Cristo, para que possa instruir? 1 Coríntios 6, aliás, 1 Coríntios 2 até o versículo 16. O apóstolo Paulo está dizendo que para compreender tanto o próprio Pai, o próprio Cristo Jesus, e compreendermos a nós mesmos, discernindo espiritualmente o que é do Espírito e o que é do Espírito. Ou seja, ainda que a mente humana não consiga entender certos fatos que acontecem desde o princípio até hoje, que a ciência tenta descobrir a quarta dimensão e só entende a terceira, a qual nós vivemos, aqui onde nossos olhos só podem contemplar essas três direções, cima, baixo, direita e esquerda, largura. Mas a mente espiritual pode entender além disso. Vou dar aqui um exemplo. Você imagina Jesus que está pregando ali em Lucas capítulo 17, 21, e também está em Marcos 1,15, que diz assim: o reino está próximo. Depois, outra vez, ele diz: o reino de Deus está dentro de vós. A lógica humana não vai entender. Bem, o reino está vindo ou o reino está em mim? Como é que pode um reino estar em mim? Ou seja, essa palavra que Jesus está falando de uma dimensão que eles não estavam entendendo. Era uma dimensão espiritual, uma dimensão que Jesus estava dizendo para os apóstolos: olha, agora eu estou estabelecendo meu reino, vocês não podem contemplar com os olhos humanos, vocês não podem compreender com o intelecto humano, vocês podem entender através do Espírito Santo, através do olhar espiritual. Quando ele afirma o reino de Deus está chegando, esse momento ele estava em forma de homem, em forma de carne, revestido de carne. Para que o reino do Pai fosse estabelecido em nós, ele tinha que primeiro morrer e ressuscitar ao terceiro dia, para que em nós fosse estabelecido, sim, agora de fato, o reino do Pai. O reino de Deus está em vós, o reino do Pai está em vós. Lucas 17, 21. Então, pela fé, nós podemos entender o que Jesus estava dizendo. Então, nós estamos compreendendo que nós estamos já saindo de uma terceira dimensão para uma dimensão espiritual, que podemos chamar de quarta dimensão, ou então uma dimensão espiritual, isso através da fé. O apóstolo Paulo, ao escrever os Hebreus 11, o capítulo 11, de 1 ao 13, deixa isso assim mais definido ou claro para a gente entender. Exemplo, falando sobre a fé, ele diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem,
Porque por ela os antigos alcançaram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra do Pai foram criadas de maneira aquilo que se vê não foi feito que aparente. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que o mecanismo que nós podemos entender esse lado de dimensões espirituais é pela fé, porque ó, eu só posso entender que o mundo foi criado através de uma palavra que não existia nada se eu tiver essa fé para crer. Eu tenho que ter esse entendimento espiritual, não da minha lógica humana, porque na lógica humana a minha compreensão é que eu aprendi numa sala de aula que houve um Big Bang e dessas explosões nasceu-se vida. É a lógica humana, é a compreensão física, quântica, física e dos grandes pensadores. Mas se eu for ver a criação através de uma dimensão espiritual pela minha fé, o que é que eu entendo? Que de fato o mundo e tudo que há nele foi feito através da palavra, do próprio Cristo, o Criador. Está lá em Hebreus capítulo 11. O apóstolo João, escrevendo o Evangelho, João 14, 17, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essas palavras Jesus estava conversando com os discípulos acerca de sua partida. Então ele começa a falar acerca exatamente do que ia acontecer pós sua morte e ressurreição. Porque as pessoas não poderiam enxergar um espírito. Mas Jesus disse assim, ó, eu estou com vocês, mas eu estarei em vós. Ou seja, ó, eu sou o próprio espírito, vocês estão comigo, mas eu estarei em vós. Mas o mundo não pode ver. O mundo não pode perceber, o mundo não pode receber, mas ele, olha só o que ele disse, ó, vou ler de novo, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conhece. Como é que eu conheço o Espírito Santo se ele é invisível? Entenda aqui, pela fé, entendendo essa dimensão que ele está falando. Então ele disse, porque não o vê e nem o conhece, mas vós os conhece, porque ele habita convosco. Ele habita convosco e ele estará em vós. Ou seja, eu sou o próprio Espírito, e o mundo não pode ver que eu sou ele. Vocês estão vendo, vocês estão caminhando com ele, mas ele estará em vocês depois da minha partida. Por isso que ele disse, em outras palavras, eu vou para o Pai, mas eu volto. E quando eu voltar, eu estarei em vós para sempre. O Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade, que eu estava vendo andando comigo, curando os enfermos, limpando leprosos, ressuscitou ao terceiro dia. Esse mesmo que andou comigo na ceia, ele vai agora estar em mim. Ele não vai andar mais em forma humana, porque disse Paulo: se nós conhecemos Jesus segundo a sua carne, já não conhecemos mais assim, mas pertencemos não àquele que morreu, mas àquele que ressuscitou. Então agora nós pertencemos a um lado espiritual, uma dimensão que podemos chamar de quarta dimensão, a qual nós estamos com Cristo e ele está em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Paulo disse isso. Continuando ainda em João 3,8. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Pronto, aqui Jesus está dando uma aula física, quântica e falando de uma dimensão espiritual que podemos chamar de quarta, então. Ele disse então que aquele que nasce de novo, que pela lógica humana é impossível compreender, ele diz, você consegue, é capaz de ver o vento ou compreender o caminho ou o curso que o vento faz? Não, nós não podemos. Podemos sentir o vento soprar nossos cabelos, tocar nossa pele, mas não podemos enxergá-lo. Então Jesus disse que o Espírito Santo é do mesmo jeito. Você não consegue vê-lo, mas você consegue senti-lo. Você consegue porque ele dá direções aos seus filhos. Isso é maravilhoso. Pronto. Vou falar agora de outra coisa interessante. Jacó. Vamos para Jacó. Por que eu quero falar de Jacó? Porque Jacó nos dá um entendimento muito bom acerca dessas dimensões. Então,
Está lá registrado em Gênesis capítulo 28, versículo 10 até o 19. Quando ele faz, né, ele consegue enganar o seu pai, Jacó, se passando por seu irmão Esaú, o que acontece? Ele diz assim: E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava o céu, eis que os anjos do Pai subiam e desciam por ela. Ou seja, o que aconteceu então com Jacó? Jacó estava no deserto e ele teve uma visão. Ele saiu de uma dimensão física das três dimensões e passou por uma quarta, aonde estava compreendendo o que estava acontecendo. Uma dimensão espiritual em que ele via os malachins, que são os anjos mensageiros, descendo e subindo. Ou seja, havia ali um portal no céu, a dimensão foi aberta. Jacó contemplou essa dimensão que foi aberta aos seus olhos. Ele contemplou exatamente essas caminhadas desses mensageiros subindo e descendo, mandado do Pai, nessa dimensão que podemos chamar de quarta. Ou seja, somente pela fé nós podemos compreender que essa visão de Jacó era uma visão espiritual, era uma visão além dos nossos olhos humanos, além de nosso entendimento, nosso cérebro jamais poderia imaginar isto a não ser através do Espírito Santo. Lá em Judas, Judas não tem capítulo, né? No Novo Testamento lá, Judas só tem versículos. Então, versículo 1 ao versículo 6, o que diz lá? E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou em cadeias eternas, sob treva até o julgamento do grande dia. Ou seja, o que estava acontecendo então? Está acontecendo aqui que Judas está nos falando de outra dimensão, uma dimensão onde está encerrada alguns demônios que não guardaram seu estado original. E nessa dimensão estão aprisionados certos anjos que não guardaram o seu estado original. Muitos pensadores, estudiosos, teológicos que falam acerca desse assunto se referem muito ao Gênesis 6, que quando os filhos de Deus viram os filhos dos homens e coabitaram com elas, e que eram anjos chamados os vigilantes, a qual coabitaram com mulheres, a qual nasceram os nefelins, ou os gigantes. Bem, isso é outro estudo mais complicado, podemos ter próximo estudo falar acerca disso. Mas aqui no sentido, quero falar que há uma dimensão aonde esses espíritos estão, e é trevas. Jacó viu anjos na luz. Agora Judas está falando de trevas, ou seja, há outra dimensão que nós não sabemos qualificar se é a quarta, se é uma quinta ou se é uma sexta dimensão, a qual essa dimensão existe demônios encravados em algemas eternas. Judas tem capítulo, só versículo do 1 ao 6. Bem, continuando ainda, o apóstolo Paulo, em Efésios 12, fala algo bem interessante. Ele diz assim: porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra os potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra maldades espirituais em região celeste. Nós que estudamos a palavra, entendemos que quando fala de região celeste, está falando de dimensões celestiais. Dimensões, podemos chamar de quarta dimensão, como Paul Shu falou há muito acerca disso. Exatamente. Existe um lado, uma dimensão, onde a operosidade da fé é trabalhada, onde podemos agir através dessa fé, nessa dimensão, trazendo à existência as coisas que não se vê, mas pela fé trazemos que elas se materializem em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, em nossos negócios, em nossa vida espiritual, através da fé. Porque o único mecanismo que temos neste mundo é somente a fé através da palavra. Não existe outro mecanismo, não existe mais sacrifício, não existe mais
trocar, dar um bezerro em sacrifício para ganhar alguma coisa do Pai, e isso acabou. Agora, Cristo, de uma vez por todas, foi o nosso sacrifício perfeito, ele foi o nosso substituto, ele pagou o nosso preço na cruz, ele derramou seu sangue, ele nos purificou de todo o pecado, e nós não estamos mais debaixo do pecado, porque a lei nos condenava, estamos debaixo de sua graça, e a sua graça nos garante que nós podemos sim viver em dimensões celestiais, como Paulo disse. Então, a nossa luta, como diz Paulo, é uma luta espiritual em regiões. Então ele fala em regiões. Ele não disse uma região, regiões. Então disse várias regiões. Em livro de Enoque, ao qual foi descrito várias dimensões, a qual o nosso queridinho que acabou com os pergaminhos, que foi Constantino, aboliu vários livros, né? E um desses livros foi achado e abolido, que se encontra na Etiópia, que é o livro de Enoque, onde fala de que Enoque foi a várias dimensões. E é interessante porque, então, que a própria Bíblia, em Gênesis, fala de Enoque, se eu não estiver enganado, 3 versículos e acabou, não se fala mais de Enoque. Enoque andou com Deus, Deus o levou, pronto, acabou a história de Enoque. É muito estranho, isso é muito estranho no fato desse que o homem tinha uma intimidade tão grande com o pai e de repente se some ninguém fala mais dele. Por quê? Porque esses pergaminhos foram perdidos e foram achados, de acordo com estudiosos. E ali sim fala de todo o relato de Enoque, de Maleque, né? Que era o pai de Noé, e conta toda a história, a qual na própria Gênesis não conta a nós. Ok? Era uma dimensão espiritual. Falando ainda de dimensões espirituais, de visões além da nossa três dimensão, está registrado em Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 1, ele fala isto. Ele diz que vê 4 seres viventes com 4 rostos. Depois ele fala que vê um objeto metálico e nesse redor desse objeto metálico existe olhos. E esse metal é muito brilhante. E diz que a forma de seus olhos era como um de homem, à direita, e 4 tinha rosto de leão, à esquerda tinha rosto de boi, também tinha rosto de águia, e outro tinha rosto de homem. Então ele está vendo algo que não é deste mundo, ele está vendo algo com uma dimensão espiritual. E o interessante é que quem estava com ele não conseguia ver, somente ele. Então a ele foi aberto essa dimensão espiritual, a qual ele estava enxergando aquilo que os olhos humanos e nosso cérebro não conseguem entender, mas pelo espírito ele estava entendendo aquilo. Ou seja, esses seres viventes, que lógico representa algum reino, algo semelhantemente a isto, mas tem ali, pode ser dito como o reino dos homens e os reinos espirituais. Então, abriu-se ali para Ezequiel uma dimensão que não podemos afirmar que foi a quarta ou se foi outra dimensão, mas que se abriu-se uma porta, uma dimensão, houve sim. Eu vou dar aqui um exemplo. Você já sabe qual é o nome do princípio quando criaram-se a Torre de Babel, ali, aonde foi feita a primeira torre, né? Niord fez isto. Na verdade, se você botar a tradução de Torre de Babel, é Portal dos Deuses. Ou seja, eles sabiam que havia uma dimensão que podia entrar em contato com seres viventes. Não só Deus, naquela época havia adoração a vários deuses, né? Você sabe muito bem disso. Vou dar outro exemplo aqui, a visão de Daniel. Daniel disse que estava com ele várias pessoas. Daniel capítulo 10, versículo 12. Várias pessoas estavam com Daniel, mas somente Daniel contemplava também essas visões desses homens, cabeça de águia, cabeça de touro, cabeça de leão. Então ele viu essas visões, uma dimensão que ele disse que só ele via, só ele foi aberto esse portal espiritual, essa dimensão de entendimento para ele. Somente ele. Não somente ele viu, Jeremias, o próprio João, em Apocalipse, é levado a uma dimensão espiritual em que contempla não só os eleitos, os filhos de Deus já no céu, ele contempla toda a guerra espiritual dos malarinhos, anjos do Pai contra os demônios. Então ele chega a uma dimensão além daquela que nós poderíamos entender isso agora. A ele foi dado esse direito e esse poder, né, de entender e ver as coisas além dos nossos olhos humanos. Então João foi levado. Então esses homens, esses profetas tiveram essa dimensões, eles conseguiram entrar nessas dimensões espirituais.
Segundo os Coríntios, capítulo 12, diz assim: devo continuar-me orgulhando, embora isso não valha nada. Agora eu vou falar das visões e revelações que tenho recebido do Pai. Eu conheci um homem em Cristo que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. Ó, Paulo aqui já disse que ele foi levado ao terceiro céu. Mas não é uma terceira dimensão, é um terceiro céu, que pode ser uma dimensão além desse plano nosso terreno, claro que é, com certeza, que é onde exatamente Paulo recebia orientações do Pai. Lembra em Atos Apóstolos, quando ele chama Paulo, ele muda o nome de Saulo, que é Saul, para Paulo, e diz que vou te aparecer muitas vezes. Então ele diz que eu recebi da boca do próprio justo. Então o apóstolo Paulo recebeu da boca do próprio justo a orientação disso. E eu pus o evangelho que a mim foi entregue por quem? Por Pedro, por Paulo, por João? Não, pelo próprio Jesus Cristo foi entregado a Paulo o evangelho que ele pregava das insondáveis riquezas de Cristo, que o fim da lei é Cristo, que ele aboliu a lei na cruz, que agora é a nova aliança. Então ele chegou a uma dimensão tão profunda. Sim, a grande pergunta que se possa dizer, eu posso chegar nessa dimensão? Eu posso estar ligado a essa dimensão também? Eu sou capaz? Claro, porque de uma vez para sempre, disse Paulo, foi nos dado esta fé. Jesus nos deu essa fé. E é com essa fé que nós conseguimos entrar nessa dimensão. E por quê? Porque essa dimensão está exatamente na nossa imaginação, está em nossa mente, no nosso intelecto, porque nós temos agora a mente de Cristo, e é a mente de Cristo que nos faz entender esta fé, que faz trazer à existência as coisas que não existem através da fé, chamar a existência para que ela se materialize em nossas vidas. É isso. Nós temos que gerar isso. Exemplo, enquanto o Espírito Santo estava balhando sobre as águas ali, que estavam tudo destruído, a terra sem forma e a terra vazia, que somente o Espírito do Pai balhava sobre as águas, até então não tinha acontecido nada. Mas depois que ele disse, haja luz, a palavra dita se materializou-se naquilo que ele falou. Ou seja, nós temos também o Espírito Santo em nossas vidas. O que devemos então falar e fazer é falar exatamente isso. Haja isso, porque nós também somos criadores. Nós somos dominadores, nós somos filhos do Pai. E nós temos esse poder em nossa vida que o Pai nos deu. Quantas pessoas já foram curadas, restauradas, estabelecidas através da fé, através da oração da fé? Por quê? Porque nós conseguimos entrar numa dimensão não terrena. Nós saímos do plano terrestre, passamos para um plano espiritual, a qual aí habita os anjos e o próprio Espírito que faz acontecer o grande milagre. Mas essa fé está em você, está em mim, está naquele que crê em Jesus Cristo. Que crê na redenção através do sangue de Jesus Cristo. E crê que o Espírito Santo já foi dado a você, não tem que buscá-lo. Ele mandou ficar aí, porque descerá sobre vós o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo afirma ainda dizendo: vós, depois que recebeste a palavra, foste revestido, batizado com o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo quando você escuta a palavra, quando você crê nesta palavra, então você está com o Espírito Santo e vai começar a mudar radicalmente a tua mente, teu intelecto. Então, para você entender a quarta dimensão, ela é formada na sua mente. Vou dar aqui um exemplo. Quando você sonha, você está vivendo algo no sonho. Isso é uma dimensão. Quando você pensa, eu não consigo entender teu pensamento, eu não consigo enxergar o teu pensamento, eu não consigo ver o que tu está pensando. Mas tu está pensando, ou está formando algo que tu está querendo que deseja, ou tu está elaborando alguma coisa em tua mente, mas tu consegue ver, tu consegue enxergar no teu pensamento o que tu está querendo, o que tu está pensando. Assim é uma dimensão. Assim é o que é a criação. Você vê isso na sua mente e recria através da fé, traz aquilo à existência através da oração, através da fé, através exatamente de crer, de crer. Tudo que pedires em meu nome, crendo que recebereis. Ó, é crendo que recebereis, assim será feito. Eu o farei. Eu o farei. Quem farei? Cristo. Não existe outro argumento.
eu o farei. Se crede que já recebeu. Como é o que já recebeu? É a dimensão espiritual. É onde você vai crer que já recebeu nessa dimensão espiritual. Que podemos chamar de quarta dimensão, ou qualquer outra dimensão que seja, mas o importante é que nós saímos desse plano terrestre da oração e passamos para, como diz Paulo, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Quer ver uma coisa? Olha que interessante. O apóstolo Paulo diz que Cristo nos fez assentar juntamente com ele nas regiões celestes. Como é que eu estou sentado se eu estou num plano terrestre, andando, comendo, bebendo água, saindo? Meu amigo, isso no sentido espiritual. Tu estás agora juntamente com Cristo em regiões. É onde se opera tudo o milagre. Nós temos essa arma em nossa vida. Nós temos isso em nossa vida, que é o Espírito Santo. E estamos nas regiões em Cristo. Nós não estamos em outra região, em trevas, em perturbações, em inquietações. Nós estamos em regiões celestes, assentados com Ele em Cristo. Então, o que devo fazer então? Pedir, dá-se-vos-á. Orando que já recebeu, e crê, e o Cristo fará. Eu espero que você tenha aprendido. Eu espero que essa palavra seja de conhecimento para você. Eu espero que você cresça na graça e no conhecimento e que aplique essas informações em sua vida e que creia que tudo que pedires em meu nome, disse Jesus, eu o farei. Amém.